Bom, nessa aula aqui nós vamos então ver a PDG Realty, que foi uma empresa de construção civil criada pelo banco BTG Pactual e que atualmente encontra-se em recuperação judicial. E aqui nós vamos ver o contraste dela em relação à Ambev, né? Para começar, né, nós temos aqui um retorno negativo do patrimônio líquido e do capital investido, o que significa que a empresa está tendo prejuízo, não está conseguindo investir, ou seja, como ela está num processo de recuperação judicial, o que ela está fazendo é basicamente arrumando a casa. Então ela vende com desconto, ela tenta negociar a inadimplência, ela negocia dívidas, né? Como ela consegue o processo de recuperação judicial, ela tem descontos em impostos e dívidas. Então, é um quadro onde mostra uma empresa em apuros financeiros, né? Então nós temos aqui que ela tem uma dívida líquida de 1 bilhão 386 milhões e o patrimônio líquido negativo, ou seja, o que ela tem em caixa não é suficiente para pagar a dívida, por isso que ela entra em recuperação judicial para ir ajustando isso. Então ela consegue alguns descontos, alguns acordos são feitos, talvez ações dos controladores são convertidas em dívida, enfim, é um processo moroso, mas que visa aí deixar a empresa arrumada no final. A empresa sai estruturada, bem menor, né, mas sem tantas complicações. Um dado interessante aqui foi que ela teve lucro ano passado, né, mas esse lucro só foi em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial, ou seja, em decorrência dos descontos que ela teve, em decorrência, né, de todos as cláusulas que foram cumpridas para esse plano ser aprovado, ela consegue um desconto em algumas dívidas, alguns tributos, e com isso contribui para ela ter um lucro, né, para ela conseguir ter uma margem líquida, porque ela inclusive teve uma receita líquida, né, então o lucro líquido pela receita líquida, você tem a margem líquida, mas isso é só em decorrência da aprovação, de recuperação judicial. E a empresa continua, né, com uma situação difícil, mas ela consegue se manter em relação, graças a esse plano. Então a gente pode ver que, como ela tem prejuízo, essa relação aqui praticamente não existe, 0,14, né, um lucro muito pequeno em relação ao preço da ação, que hoje vale 67 centavos, né? Aqui também essa métrica é negativa porque o patrimônio líquido é negativo e o preço da ação é baixo. Então a gente tem um múltiplo negativo, né? E todas as outras métricas que nós olhamos na Ambev, né, disponibilidades, elas são bem menores. Então ela tem essa disponibilidade, mas tem isso de dívida. Então não significa nada, porque a dívida é muito maior. A receita líquida dela em relação aos anos, né, os anos das vacas gordas, ela é muito baixa. Tanto é que ela só foi positiva em decorrência do plano de aprovação. E nós temos uma empresa com um alto endividamento, um prejuízo constante, né, margens baixas, e que hoje basicamente luta para sobreviver. O que a gente aprende de um cenário desse? A gente aprende a sempre buscar nas empresas o lucro, né, pouco endividamento, né? Então empresas que necessitam de muito capital para investir, elas são muito arriscadas, né? A gente teve o exemplo do Ike Batista, das empresas X, e outras empresas que começam com um plano muito agressivo, mas que elas representam um risco muito grande, que é mascarado em tempos de euforia, né? Então nós temos a tendência de achar que agora é diferente, ou seja, a empresa vai endividar, mas agora é diferente, agora, né, a economia está diferente, agora as coisas vão ser diferentes. Mas o que acontece na maioria das vezes é que essa empresa ou vai acabar numa situação de recuperação judicial, ou ela vai ficar a vida inteira com margens apertadas. Então nós temos aqui as principais, né, negativas. Nós temos aqui um prejuízo já nos últimos 3 meses, apesar do lucro, né, em decorrência da aprovação de recuperação judicial, uma dívida grande crescente, um patrimônio líquido negativo,
e uma disponibilidade que não paga a dívida bruta, né? Então, mesmo que ela tenha contas a receber, são às vezes contas que não vão ser pagas, né? Porque há muita inadimplência, há muitas pessoas desempregadas e a empresa vai dessa forma levando um processo moroso. Mas a lição que fica é essa, a diferença, né, principalmente em relação ao lucro, principalmente em relação às margens. E o que eu sempre falo, você tem que olhar o mercado, né, o mercado da construção civil é muito cíclico, então você tem fases de boom, mas você tem fases extremamente difíceis como essa que nós estamos passando, onde você tem um índice de desemprego muito grande e como ele corresponde tem uma participação no PIB relevante, ele causa um desemprego muito grande, causa um estrago muito grande no país. A próxima ferramenta que nós vamos analisar vai ser a Investing, né? E nós vamos ver quais outras métricas essa ferramenta gratuita pode nos oferecer. E aí você vai ter duas ferramentas para iniciar os seus análises em ações. Então, nos vemos na próxima aula.